gravar também. E aí, pessoal, qualquer coisa, né, se tiver alguma dúvida ou ficar algo que não está tão explicado assim, né, porque eu vou tentar realmente falar um pouquinho de tudo, vocês me interrompam para eu explicar de novo, tá bem? Vou colocar o título aqui para aparecer na gravação. É o Enem 2018, o segundo dia, obviamente, a prova amarela. 2018, 2019. E a primeira questão, 136, é a seguinte. Deixa eu ver se eu peguei a certa. Estou achando que eu não peguei a certa, não. Peguei a PPL sem querer, peraí. Já na primeira questão, mostra, tem um exercício aqui, né, que já mostra o perfil da prova do Enem, que é esse perfil de uma prova mais contextualizada, né, uma prova que traz um enredo que muitas das vezes vai ajudar você a resolver a questão. Ou vai ser necessário, vai ser exigido de você que entenda esse contexto para você ver, né, resolver a questão, ou responder ela de fato integralmente. Então, a questão 136 diz assim, ó, uma bula de antibiótico infantil, ela foi fabricada na forma de xarope. Recomenda que sejam ministrados diariamente, no máximo, 500 miligramas desse medicamento para cada quilograma de massa do paciente. Então, se um paciente, para cada quilograma, né? Se um paciente tem 1 quilograma de massa, você bota uma dose. O paciente tem 2 quilogramas de massa, 2 doses. E assim sucessivamente. Ok? Um pediatra prescreveu a dose máxima desse antibiótico para ser ministrada diariamente a uma criança de 20 quilos pelo período de 5 dias. Esse medicamento pode ser comparado em frascos de 10 ml, 50 ml, comprado, né? 100 ml, 250 e 500 ml. Então, tem vários tipos aí. Os pais dessa criança decidiram comprar a quantidade exata de medicamento que precisará ser ministrada no tratamento, evitando a sobra de medicamento. Considere que 1 grama desse medicamento ocupe um volume de 1 centímetro cúbico. Por que ele fala dessa transformação aqui? Porque a dose é dada em miligrama, que é uma unidade que fala sobre a massa de um objeto, né? Grama, quilograma, isso é sobre a massa. E o medicamento, os frascos do medicamento estão em ml, que é uma unidade de medida de capacidade, fala do volume. Então, ele está relacionando a 1 grama desse medicamento, ele está relacionando com 1 centímetro cúbico. Centímetro cúbico também é uma unidade de capacidade. E aí, a gente vai fazer o raciocínio devido aí, que é o seguinte, olha, isso daqui, 500 miligramas, corresponde a 0,5 gramas. É pensar naquela tabelinha de transformação, que é quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. Ou seja, para passar de miligrama para grama, eu divido por 1000. Então, uma dose desse tem 0,5 gramas, né? Daí eu vou fazer como se fosse uma regrinha de 3, para começar. Se uma dose, ou seja, se 0,5 gramas, eu
dou para alguém que tem 1 quilo, para uma criança que tem 20 quilos, quantas doses ou quantas gramas do remédio eu vou ter que dar? Para você não ter que fazer a regra de 3 completa, multiplicar cruzado, você pode observar que aqui eu multiplico por 20, né? Logo, esse x aqui também vai ser o resultado de 0,5 vezes 20. 0,5 é metade, ou seja, 10 gramas. Eu preciso de 10 gramas desse xarope. Agora, ele é vendido em ml. Essa é a hora que eu faço a transformação de... Nem essa hora ainda, né? Porque tem isso aí em 1 dia. Ele precisa desse período em 5 dias. Quase que eu dei mole aqui, ó. Precisa de 5 dias, né? Então, ó, são 10 gramas do remédio em 1 dia que ele vai utilizar. Só que o tratamento dura 5 dias. Se ele usa 10 gramas em 1 dia, ele vai utilizar 50 gramas em 5 dias. Agora, 50 gramas corresponde a quantas ml? É isso que eu vou fazer agora. A passagem é da seguinte maneira, ó. 1 grama corresponde a 1 centímetro cúbico. Para centímetro cúbico para litro, né, para sair de metro cúbico para litro, a gente vai fazer da seguinte maneira. 1 decímetro cúbico é 1 litro. O que acontece quando você tem na escala que está ao cubo? A escala a comum, que a gente vê comum, é a seguinte, ó, metro, centímetro, decímetro. Quando você pensa em metro, decímetro e centímetro, de centímetro para decímetro, você multiplica por 10. Quando você pensa nisso ao quadrado, metro ao quadrado, centímetro ao quadrado e decímetro ao quadrado, de centímetro ao quadrado para decímetro ao quadrado, você multiplica por 100, que é 10 vezes 10. Quando você pensa nisso ao cubo, você vai multiplicar por 1000, que é 10 ao cubo. Então, é centímetro cúbico, decímetro cúbico, 1000. Ou seja, 1 centímetro ao cubo, dividir. Que é dividir ao contrário, né? Está diminuindo a unidade. 1 centímetro cúbico corresponde a 0,001, dividir por 1000, decímetros cúbicos, o que significa 0,01 litros. Isso em litro, se eu multiplico por 1000, aí usando a outra tabelinha agora para litro, isso aqui é 1 ml. Né? 1 litro são 1000 ml. Então, 0,01 litro são 1 ml. Aqui eu fiz ao contrário, ó, agora que eu percebi. Por isso que estava esquisito o negócio. O decímetro vem antes. É decímetro e depois centímetros. Por isso que o valorzinho estava antes. Esses prefixos aqui, ó, se você confundir lá na hora, esses prefixos eles não mudam nunca. Vai ser sempre assim, deci, centi e mili. Né? O decigrama vem de 10 gramas, centigrama de 100 gramas, miligrama de 1000 gramas. Aqui também é G, não é M. Então, o raciocínio é igual. Litro, decilitro de 10 litros, centilitro de 100 litros e mililitro de 1000 litros. Então, o raciocínio é esses prefixos eles são os mesmos. Ou seja, a cada 1 grama, para o meu raciocínio aqui, a cada 1 grama de medicamento, eu tenho 1 ml da dose. Ou seja, se eu tenho 50 gramas, eu vou precisar de 50 ml. E 50 ml, tá aqui, ó, o frasco que eu preciso comprar é de 50 ml. É uma questão que trabalha com as conversões de unidade. Né, mais do que a regra de 3, que estava ali dentro desse processo, trabalha mais com a conversão, de você passar de uma unidade de medida para outra. O que é importante saber aí, de tudo, é essa tabelinha, nessa linha aí do quilograma, pode ser grama, pode ser qualquer outra coisa, estou falando grama como geral, mas quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama.
E o mais importante, que eu acho que aí pode ser que não é tão intuitivo, é você saber passar de metro cúbico, né? 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. E isso daqui é importante, inclusive, para as outras questões, as questões de ciências da natureza. Né? É algo que aparece bastante em química, biologia, mais do que em matemática, inclusive. Beleza? A próxima questão, a questão 137. Vou pegar ela aqui. Essa é uma questão de combinatória, né? A última aula que tivemos, teórica, foi uma questão de combinatória também. Foi uma aula de combinatória, a gente estava lá vendo o princípio multiplicativo, e aqui a gente vai utilizar esse princípio multiplicativo. Eu disse naquela aula, não sei se vocês estão recordados, eu disse para vocês que a gente passaria por uma questão que é a seguinte: às vezes é mais fácil você resolver a questão do que marcar a alternativa, e é o caso. Porque a gente pode resolver a questão rápido, porém a alternativa está utilizando a fórmula. E essa é bem a questão que eu tinha falado com vocês. Observa que todas as alternativas elas estão utilizando a notação de combinação. Sugere que eu tenho que fazer uma combinação. Mas vamos lá, vamos pensar nessa questão aí. Ó. Uma empresa confecciona e comercializa um brinquedo formado por uma locomotiva, pintado na cor preta. Então, esse vagãozinho aqui é pintado na cor preta e tem 12 vagões de iguais formatos e tamanhos, numerados de 1 a 12. Desses 12 vagões, então eu tenho uma situação que vai acontecer com esses 12 vagões. 4 vagões são vermelhos, só para a gente não precisar ler o texto de novo. 3 são azuis, 3 são verdes e 2 são amarelos. O trem é montado utilizando uma locomotiva. Utilizando uma locomotiva e 12 vagões, ordenados crescentemente segundo suas numerações, conforme ilustrado na figura. Então, esquece o número, porque o número vai estar na sequência. 1, 2, 3 até o 12 vai estar sempre nessa sequência. Então, não importa o número para a gente aqui agora. De acordo com as possíveis variações nas colorações dos vagões, a quantidade de trens que podem ser montados expressa por meio das combinações dadas é qual? Ou seja, eu posso ter várias formas de pintar esse trem. Né? Utilizando 4 vermelhos, 3 azuis, 3 verdes e 2 amarelos, eu tenho muitas maneiras de colorir esse trem. Qual é o valor dessas maneiras? Só que ele não quer o valor, ele está expresso na forma. Então, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar aqui no pintando vermelho. A escolha dos vermelhos aqui. A escolha dos vermelhos, eu tenho 12 vagões, e desses 12 vagões, eu tenho que escolher 4 vermelhos. Então, eu tenho 4 espaçozinhos vermelhos e eu tenho que colocar um dos 4 vagões. Ou seja, para o primeiro vagão vermelho, eu tenho 12 possibilidades. Para o segundo vagão vermelho, eu tenho 11 possibilidades. Para o terceiro vagão vermelho, eu tenho 10 possibilidades. E para o último vagão vermelho, eu tenho 9 possibilidades. Isso faz com que eu escolha esses vagões aqui como vermelho. Por exemplo, o 1, o 4, o 6 e o 7. Eu tenho 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 chances de escolher isso. Só que o que acontece? Se eu trocar, por um acaso, esse vagão vermelho de lugar com esse vagão vermelho, o formato do trem vai mudar? Se eu pintar ao invés do 4 primeiro, digamos que eu pintei na ordem, 1, 4, 6, 7. Se eu pintar o 4 primeiro, muda o resultado? O trem vai ficar diferente? O conjunto final, o brinquedo vai ser outro? Não muda. Isso aqui está me dizendo que trocar essa ordem não gera um conjunto diferente. Não gera um conjunto diferente. O que isso tem a ver?
Isso faz com que, na hora de eu fazer esse resultado, eu divida isso aqui por 4 fatorial. O que é a divisão de 4 fatorial? É eu excluir justamente a permutação do 1, 4, 6 e 7. Ou seja, no numerador, 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9, eu estou escolhendo quais vão ser os vagões vermelhos. E quando eu divido por 4 fatorial, o que eu estou fazendo é falando assim, ó, se eu trocar a ordem desses vagões que eu escolhi de vermelho, eu não vou gerar um resultado diferente. Isso, pensando de outra forma, é 12 fatorial sobre 4 fatorial vezes 12 menos 4 fatorial, que é 8 fatorial. Isso é a combinação de 12 elementos tomados de 4 a 4. Se você reparar, todas as alternativas começam com esse 12 tomados de 4 a 4. O que acontece na hora de eu escolher os azuis? Na hora de eu escolher os azuis, eu tenho 3 espaços. Eu tenho 3 trens que vão poder ter a cor azul. Só que agora eu não tenho mais 12 trens para colocar nesses 3 espaços. Eu tenho quantos? Se eu já, dos 12, eu já utilizei 4, eu tenho 8, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, eu vou ter a combinação de 8 elementos, eu só tenho 8 vagões livres que estão sem cor ainda, tomados de 3 a 3. Ou se eu fizer pelo raciocínio, vai ser 8 vezes 7 vezes 6 sobre 3 fatorial. Mesmo raciocínio. 8 vezes 7 vezes 6 é a escolha de quais vagões vão ser azuis. Então, por exemplo, o vagão 5 vai ser azul, o vagão 9 vai ser azul e o vagão 11 vai ser azul. Eu divido por 3 fatorial para que esses vagões eu não permito que esses vagões troquem de lugar. A troca de lugar entre esses vagões não vai gerar um resultado diferente. Vamos lá. Já escolhi quais vão ser vermelhos, já escolhi quais vão ser azuis, agora eu vou escolher quais vão ser verdes. Eu tenho 3 opções novamente. Só que dessa vez eu só tenho 5 vagões livres. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, vai ser a combinação de 5 elementos tomados de 3 a 3. Ou 5 vezes 4 vezes 3 sobre 3 fatorial. E por último, os vagões amarelos. Só que preste atenção. Quando eu escolho os vagões verdes, ó, 1, 2 e 3. Quando eu escolhi esses 3 vagões verdes, o que aconteceu? Só sobra pro amarelo ser o 3 e o 10. Não tem outra opção pro amarelo. Isso também aparece na conta. Ó, o amarelo só tem 2 opções e aqui, nessas 2 opções, eu só posso colocar o 2 vezes 1, dividido por 2 fatorial, que dá 1. Isso é a combinação de 2 elementos tomados de 2 a 2. Então, qual é o total? Pelo princípio multiplicativo, o total é o seguinte. Eu tenho 12 tomados de 4 a 4 para a escolha do vermelho, vezes 8 tomados de 3 a 3 para a escolha do azul, vezes 5 tomados de 3 a 3 para a escolha do verde e 2 tomados de 2 a 2 para a escolha do amarelo. Isso aí está na alternativa E. A alternativa A é muito parecida, só que a quantidade total de vagões não é subtraída, tá vendo? Fica sempre travado no 12. Beleza? Essa é uma das questões que a gente não tinha praticado ainda muito bem, por isso fiz ela com um pouco mais de detalhamento. Ok? Deixa eu pegar a próxima aqui. Uma questão de gráfico. Ele é um pouquinho grande. As questões que na prova são grandes, assim, são compridas, elas vão ficar um pouquinho menor na tela. Se ficar muito pequeno para vocês enxergarem mesmo eu lendo, me avisa que eu dou um zoom.
Então, ó, o gráfico a seguir mostra a evolução mensal das vendas de certo produto de julho a novembro de 2011. Então, o que você vai ter que fazer? Te apresentou um gráfico. Para ler gráfico, a gente lê título, eixos, né? O título, às vezes, está subentendido, ou, por muitas das vezes, é o texto que está logo anterior, né? Logo antes. Nesse caso, eu não tenho um título, mas isso daqui faz, às vezes, do título. Ele está me explicando o que é o gráfico. Então, é um gráfico que mostra a evolução, como são as vendas de um produto, de julho até novembro. Aí eu vou ler o gráfico. Ó. Como é que eu leio o gráfico? Esse eixo de cá, o vertical, são as unidades vendidas e o horizontal é o mês. Então, eu tenho julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Por exemplo, em agosto foram 2.500 unidades. 2.500 unidades. Em setembro também. Né? Eu estou tendo um movimento de crescimento até outubro, mas de outubro para novembro teve um decrescimento aqui, a quantidade diminuiu. Li o gráfico. Sabe-se que o mês de julho foi o pior momento da empresa em 2011 e que o número de unidades vendidas desse produto em dezembro de 2011 foi igual à média aritmética dos números de unidades vendidas nos meses de julho a novembro desse ano. Então, aqui tem uma informação importante. Ó. O que foi vendido em dezembro é igual à média aritmética do número de unidades vendidas nos meses de julho a novembro. O gerente de venda disse em uma reunião da diretoria que se essa redução no número de unidades vendidas de novembro para dezembro de 2011 se mantivesse constante, ou seja, se continuasse reduzindo aqui assim, dessa maneira como está reduzindo, as vendas só voltariam a ficar piores que julho, só atravessaria a julho no final de 2012. Ou seja, se continuasse decrescendo dessa maneira como está decrescendo, só vai ficar pior do que julho, pior do que esse daqui, só lá em 2012, no final de 2012. O diretor financeiro rebateu imediatamente esse argumento, mostrando que a mantida tendência, isso vai acontecer mais rápido. Quando? Então, a gente tem que fazer um monte de conta aí. Primeira conta, eu tenho que ver quanto que em dezembro vai estar. Então, o primeiro passo é eu pensar em dezembro de 2011, né? Que é isso tudo que está acontecendo. Dezembro de 2011. A quantidade de dezembro de 2011 é a média aritmética do que aconteceu de julho até novembro. Então, fazer a média aritmética, ó, é 700 para julho, agosto, 2.500, setembro, 2.500 de novo, tá vendo? Ó, julho, 700, agosto, 2.500, setembro, 2.500, outubro, 2.800 e novembro, 2.700. Esse valor todo eu vou dividir por 5, porque foi 5 meses. Esse somatório, você pode somar só, ignorar o 00, né? E somar só 7 mais 25, mais 25, mais 28, mais 27. Essa soma aí vai dar 112 aqui. Aí dividido por 5 dá 2.240. Ou seja, essa é a quantidade que desceu para dezembro. Então, dezembro saiu de 2.700 e desceu muito. Se reparar, desceu abaixo de agosto já. Desceu para 2.240. Aqui sou eu completando o gráfico, tá? Ó, 2.240. Isso daqui é o que aconteceu em dezembro. Teve essa redução. Aí que vem o problema. Mantida essa redução, eu vou precisar esperar até final de 2012 para ter menos que 700? Isso aqui, esse movimento que a gente vai fazer, é aquele momento da taxa de variação desse gráfico. Então, é a segunda parte dessa questão, que é a taxa de variação. O que significa a taxa de variação? É eu pensar o quanto que o quanto que eu estou perdendo para cada mês que passa.
Então, precisa se manter constante. Em algum momento é dito isso daí, que eu não lembro qual foi mais, né? Ó, se essa redução vendida se mantivesse constante, ou seja, se acontecer essa variação permanentemente, o que acontece? Então, vou ver qual é essa variação. Em novembro de 2011, então, em novembro de 2011, eu tinha 2.700 peças. Em dezembro de 2011, foi para 2.240 peças. O que está acontecendo aqui? Ó? Eu estou vendo que está uma redução, ó, só subtrair, que é 2.240 menos 2.700. Subtraiu da frente menos de trás, que dá menos 400 por mês. Esse menos denota um decrescimento, que é o que tem que acontecer mesmo, tem que reduzir. Ou seja, se mantiver essa constância aí que ele está falando, são menos 400 peças, menos 400 unidades que são perdidas ao longo dos meses, por mês. Para chegar menos que julho tinha 700 peças só. Aí vem a terceira etapa, eu comparar com julho. Ó, em dezembro, tinha 2.240 peças. Ou seja, eu estou saindo de 2.240, eu estou perdendo 400 peças para cada mês que passar. Isso aqui vai chegar em 700 quando? Eu vou resolver essa equaçãozinha. Isso aqui, ó, significa cada mês que passa depois de dezembro. Então, por exemplo, se x der igual a 5, quer dizer que passou 5 meses de dezembro. Vamos ver quanto que x vai dar aqui, ó. Vai ficar menos 400x, 700 menos 240. Aqui eu estou fazendo alguma coisa. Deixa eu ver, tá certinho, né? Deixa eu ver quanto dessa conta aqui. 240 menos 700 dá 1.540 negativo. E aí, se eu subtrair por 400, se eu dividir por 400, vai dar 3,85 aproximadamente. Exatamente, na verdade. Ou seja, depois que passar 3,85 meses, 3 meses mais um quebrado de mês aí, eu consigo atingir 85. Ou seja, quando que, na verdade, vai ultrapassar julho? Ultrapassa a meta quando x é igual a 4. A gente está falando de número inteiro, uma quantidade de meses inteira. Ou seja, depois de 4 meses, em abril, eu vou ter ultrapassado essa marca de 700 unidades vendidas. Então, o cara falou aí que lá, logo passa. Não é logo passa, não. Em abril, eu já estou com problema. Né? Em abril, eu já tenho aí que um valor muito menor do que devia antes. Então, é uma questão, novamente, bem integrada. Né? Eu tenho aí o conceito de média aritmética para trabalhar e o de taxa de variação. Tá? Eu posso também ir tirando desse 240 e subtraindo 400 e ver quantos meses eu vou encontrar isso. Então, por exemplo, em janeiro, faço menos 400. Fevereiro, menos 400. Março, menos 400. E vejo até que horas que vai chegar, em que mês que vai ficar com menos 700. Né? Com 700 ou menos. Posso fazer desse ao invés de fazer por equaçãozinha. Tá bem? Até agora, alguma dúvida ou podemos seguir? Sempre começa pelo número de meses. Você diz em qual parte da questão? Aqui assim? Esse dividido por 5?
Não. Esse dividido por 5, eu só coloquei ele aqui porque ele fez a média aritmética. Por causa disso aqui, ó. A média aritmética é justamente você somar todos e dividir pela quantidade de elementos que você somou. Então, eu dividi por 5 porque eram 5 meses nesse caso. É porque ele pediu média aritmética. Tá bem? Às vezes, aliás, essa é uma questão mais complexa. Pode ser que numa questão ele nem te... Ele pensa, mantendo a variação de outubro para novembro. Às vezes a questão é mais simples, assim. Ela não pede para você calcular a média antes, não. Essa é uma questão que eles deram uma complicadinha nesse sentido. A próxima questão é uma questão de visualização. Eu vou copiar ela toda aqui. Essa vai ficar bem pequenininha para vocês lerem. Mas eu leio com vocês. Vamos lá. Essa é a 139, né? Se vocês estiverem acompanhando pelo celular, na tela dá para dar zoom, para vocês verem um pouco melhor. Então tá assim, ó. Um grupo de países criou uma instituição responsável por organizar o Programa Internacional de Nivelamento de Estudos, PINI, com o objetivo de melhorar os índices mundiais de educação. Em sua sede foi construída uma escultura suspensa com a logomarca oficial do programa, em 3 dimensões, que é formada por suas iniciais, conforme mostrado na figura. Então tem aí PINI. Vou tentar escrever aqui da melhor maneira possível, porque a gente vai utilizar isso. Aí, ok. Essa escultura ficará suspensa, então ela vai ficar voando, que está o chão, de maneira que o espaçamento entre as letras adjacentes é o mesmo. Adjacente é vizinho. Então, entre essas duas letras vizinhas, eu tenho sempre a mesma distância. Todos têm igual espessura e ficam dispostas em posição ortogonal ao solo, como ilustra a seguir. Posição ortogonal, isso vai aparecer com alguma frequência na prova, né? Pelo menos uma vez, né, na prova. Ortogonal, ele vai falar na frente aqui, ó, ao meio-dia, com o sol a pino, em letras que formam essa escultura, projetam ortogonalmente sua sombra sobre o solo. O que é isso? Imagina que o sol está aqui, né? Esse sol vai fazer uma sombra, os raios solares vão bater aqui, ó, verticalmente em relação ao solo, né? Ou seja, os raios solares são perpendiculares ao solo, ao chão, e essa sombra vai ficar aqui encostadinha no chão. Isso que é fazer uma projeção ortogonal. É quando os raios da luz que você está fazendo, a sombra, ela bate ortogonal, ela bate perpendicular ao objeto onde que aquela luz vai bater. Exemplo de quando não é ortogonal. Imagina assim, aqui está uma parede, aí eu estou com uma lanterna, né? Tipo assim, tem aqui uma bola. Se eu coloco a lanterna aqui assim, ó, ela está perpendicular à parede. Aí a sombra que vai aparecer aqui é uma projeção que é ortogonal, certo? Agora, se eu pego essa mesma bola, com essa mesma situação, com essa mesma parede, e ao invés de colocar a lanterna daquele jeito, eu coloco ela aqui assim, essa bola vai vir para cá. E o que acontece quando a projeção não é ortogonal? Acontece que essa bola, a sombra dela vai ficar maior. Com a gente também é assim, né? Se você está lá meio-dia, né? Tanto que tem um relógio de sol. Se você está pensando em meio-dia, né? Com o sol lá no pino, a sua sombra fica bem embaixo de você. Agora, se o sol já está se pondo lá, sei lá que horas,
5 horas da tarde, essa sombra ela fica maior do que você. Então, por isso que tem esse conceito da projeção ortogonal. Sempre falar de projeção ortogonal, você pode pensar nesse exemplo, do sol lá no topo, fazendo sombra no chão. E aí, fazendo essa sombra, como é que fica o desenho ali embaixo da sombra? Vai ficar assim, ó, tem o formato da letra P, certo? Um espaço entre elas. Tem o formato da letra I, que ela é mais magrinha, né? A letra I é bem mais magrinha do que as outras letras. E aí eu tenho um espaço. O espaço é sempre o mesmo. Aí eu tenho a letra N, que é bem larga, uma largura maior do que as outras, né? Tem um espaço entre as letras, que é sempre o mesmo. E aí eu tenho um outro tamanho de letra aí, que é a letra E. Então, ó, não tem esse movimento aqui da letra A, porque esse movimento está contínuo, é uma linha toda pintada e eu tenho espaço entre as letras. Não é esse, porque eu não posso ter espaços maiores do que outros, tá vendo? Nem esse, nem esse. Essa aqui são situações onde eu tenho espaços maiores. E ele disse aí no texto que o espaço entre as letras é sempre o mesmo. Então, não é esse, não é esse. Só sobra como alternativa a letra E, que parece ali com um desenho, né? É a letra P, espaço, a letra I fininha, o mesmo espaço, a letra N um pouquinho mais larga, o mesmo espaço, a letra E. Beleza? Uma questão de visualização geométrica. Costuma aparecer com uma certa frequência também. Chat. Vocês conseguem me ouvir? Voltou? Tá. Então, o logaritmo... Mas vocês perderam eu falando da questão toda ou foi um pedacinho pequeno? Deu para pegar o período todo? Tá. Aqui eu tava falando do seguinte, ó. Tava falando é uma planta
que ela tem duas características. Em solo ácido, com pH menor que 7, a planta é azul, e em solo alcalino, com pH maior que 7, a flor é rosa. E aí está dizendo que em um terreno lá, a planta que é mais valorizada, que é a mais cara, é aquela que o pH ele é menor do que 8. É a flor rosa com pH menor do que 8. Ou seja, o pH tem que ficar entre 7 e 8, o pH do solo. Tem que ficar maior que 7 para que a flor seja rosa, menor que 8 para que a flor seja azul. Ou melhor, menor que 8 para que ela seja mais valorizada. Né? Nada de azul, não. Aí eu comecei a falar de logaritmo. O que é esse lance do logaritmo? Porque para fazer essa questão, eu preciso saber calcular o logaritmo, porque o logaritmo é o pH, né, desse negócio é menos o logaritmo de x na base 10, onde x é essa concentração de hidrogênio. Aí o que é o logaritmo? O que acontece? Potência é um lance que cresce muito rápido, né? Quando eu falo, por exemplo, de 2 elevado a 10, isso dá 1024. Quando eu falo 3 elevado a 10, quer dizer, eu só aumentei um númerozinho ali, né? Aumentei um númerozinho na base, esse valor cresce, e cresce muito, ele cresce assustadoramente. Eu vou fazer aqui quanto que ele dá, na calculadora, obviamente, né? 3 elevado a 10 dá 59.049. Já 4 elevado a 10, você vê, aumentou quase 59 vezes, mas 4 elevado a 10 já dá 1.048.576. Então, quando a gente fala de potência, é um troço que é perigoso, porque ele tem um crescimento muito expressivo. Ele tem um crescimento que ele ele explode, né? Na matemática a gente usa esse conceito de explosão. Ele cresce demais, rápido demais. Qual é o problema disso para a matemática? O problema é que a gente para de conseguir estimar valores. Então, tipo assim, se eu falar 5 elevado a 10, eu não sei chutar isso. Porque o nosso cresce tão brabo aí, que pode ser que seja 6 milhões, 10 milhões, eu perco noção. Para isso, a gente tem o logaritmo. Porque no logaritmo, eu paro de pensar no problema a partir dos valores que essa potência atinge. Então, assim, eu paro de pensar se vai ser 1024, 59 mil ou 1 milhão, para pensar no expoente. E aí eu tenho a seguinte relação, que é isso daqui, ó. Enquanto na potência eu falo que A elevado a B dá igual a C, quando eu falo de logaritmo, eu estou pensando que o log de C na base A dá igual a B. O que significa isso? A pergunta do logaritmo é: quem é o expoente que, quando elevado à base A, dá igual ao C? Em geral, para resolver questões da definição aqui, basta que eu pegue esse A e coloque ele aqui debaixo do B. E aí vai ficar A elevado a B é igual a C. Ou seja, para produzir essa planta, qual deve ser o valor de X? Ou seja, quem deve ser o pH, a concentração de hidrogênio? Esse valor ele tem que estar entre 7 e 8. Certo? Se ele tem que estar entre 7 e 8, se eu pensar aqui nesse menos, ó, vou multiplicar tudo por menos 1 para tirar esse menos daqui, vai ficar que o 7 é maior do que o log de x na base 10, que é maior do que 8. Menos, né? Foi mal. Menos 8 aqui, esqueci de multiplicar por menos 1. Né? Multiplicar por menos 1 inverte o sinal ali na desigualdade. E aí eu vou aplicar a definição de logaritmo. Ó. Esse 10 eleva o menos 8 e eleva o menos 7. Ou seja, vai ficar menos 10, 10 elevado a menos 7, maior do que log de 10. Não, x só, né? Já resolvi o log. 10 elevado a menos 8. Ou seja, os valores eles precisam estar entre 10 elevado a menos 8 e 10 elevado a menos 7. Então, é a letra E. Ó, maiores que 10 elevado a menos 8 e menores do que 10 elevado a menos 7.
Beleza? Essa aí, logaritmo, é uma questão que assusta, né? Geralmente, assim, as pessoas falam assim, questão de logaritmo, vou pular. Mas essa é uma que é relativamente simples, né? Se for pensar, ela não exige nada muito complicado de logaritmo. Mas é uma questão que as pessoas tendem a pular. Acho que não valeria a pena, nesse caso, na minha opinião. Vamos fazer a 141 para a gente encerrar por hoje? Uma pessoa que perdeu um objeto pessoal quando visitou uma cidade pretende divulgar nos meios de comunicação informações a respeito da perda desse objeto e de seu contato para eventual devolução. No entanto, ela lembra que, de acordo com o artigo 1234 do Código Civil, poderá ter que pagar pelas despesas do transporte desse objeto até a sua cidade. E poderá ter de recompensar a pessoa que lhe restituir o objeto em pelo menos 5% do valor do objeto. Então, só um instantinho aqui, porque eu perdi a... Tá. Ela sabe que o custo do transporte será de 1/5 do valor atual do objeto, e como ela tem muito interesse em reavê-lo, pretende ofertar o maior percentual possível de recompensa, desde que o gasto total com as despesas não ultrapasse o valor atual do objeto, né? Isso não faz sentido também que ela vai gastar mais do que outra coisa, né? Tá. Nessas condições, o percentual sobre o valor percentual sobre o valor do objeto, dado como recompensa, que ela deverá ofertar é igual a quanto? Então, vamos pensar nessa situação que está aí descrita dessa maneira, vamos dar uma pensada nela matematicamente, né? Só eu abrir aqui. Vai ficar assim, ó. Vamos pensar, o valor do objeto. Eu sei quanto que é o valor desse objeto? Está escrito em algum momento, em algum lugar, quanto que esse objeto vale? Ele não está escrito, né? Então, eu vou lá. Vou chutar um valor para ele. Posso chutar um valor ou posso usar uma incógnita. Eu vou usar uma incógnita. Então, o valor do objeto é X. Qual é a minha recompensa? Olha lá, vou colocar a recompensa P. Para receber esse objeto. E ainda tem o transporte, que é 1/5, né? Ele diz aí em algum lugar que o transporte será de 1/5 do valor do objeto. X sobre 5. O que eu estou querendo aqui, ó? Que o valor do objeto e a recompensa mais 20% desse objeto não pode ultrapassar o dobro do objeto. O valor atual do objeto. Ou seja, ó, se eu coloco esse X em evidência aqui na hora de resolver, P mais 20% menor que o valor do objeto, deixa eu tirar esse 2 aqui que eu errei, é só o valor do objeto, né? Não ultrapasse o valor do objeto. Quando eu dividir isso daí, ó, quando estou falando só de grandeza, o X é um valor positivo com certeza, né? Aqui eu consigo garantir que o X é maior que 0, eu posso cancelar esse daqui com esse, vai ficar 1 e 1. Aí vai ser P mais 20% menor que 1. Ou seja, 1 inteiro, que é 100%,
menos 20%, esse P, que é a recompensa, não pode ultrapassar 80%. É o máximo que eu consigo colocar aí de recompensa sem que eu perca, seja mais que o valor do objeto. Né? Porque se for igual o valor do objeto, eu compro outro. Beleza? Aí hoje, a gente tem essas questões aí, e no próximo encontro a gente continua. Vamos ver se a gente avança aí no próximo. Eu tinha até sugerido a Marina que, se vocês quisessem, a gente pode ter uma aula extra, ou a próxima seria na quinta, né? Ou não sei como está o calendário, ela ficou de ver com vocês aí, tá? E de acordo com a disponibilidade da gente tentar ter uma aula extra para poder justamente dar conta das outras questões, né? De matemática vai até 180, é bastante questão. Para a gente poder conversar com elas com mais folga. Tranquilo? Mas aí, qualquer coisa, vocês fiquem alertas aí, a gente se vê ou amanhã ou na quinta. Nada, pessoal. Boa noite. Até a próxima. Vocês não vão ter aula mais não, né? Posso até fechar aqui